Time. Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Davi respeitava Saul como autoridade, mas não confiava nele. Vamos procurar ler alguns textos e entender isso e tirar lições para nós, principalmente da responsabilidade que temos para com aqueles que estão investidos de autoridade. Em 1 Samuel, no capítulo 26, nós vemos Davi numa situação muito difícil, perseguido pelo rei Saul, um significativo exército de alguns milhares de soldados, junto com o rei Saul, procurando Davi, caçando Davi para prendê-lo e matá-lo. Esta era a intenção do rei, respaldada pelo conselho de alguns que estavam junto com o rei Saul. Nós sabemos, pelo desenrolar dos acontecimentos, que aquilo era uma inspiração maligna, satânica. Satanás estava por trás daquilo tudo. Tanto é que depois do episódio, Saul se humilha, reconhece Davi, chora, mas Davi não confiava nele. O fato é que havia um exército no encalço de Davi. Davi sentia que já estavam chegando perto e então orou a Deus: Senhor, já que eu vou ser morto, o Senhor pode me livrar de alguma maneira, então me mostre o que eu devo fazer. E quando o exército de Saul já estava bem próximo, Davi, numa noite, Davi já tinha experiências bastantes com noites. Quando ele vigiava o rebanho no deserto, durante as noites, ele ficava atento para defender as ovelhas de ataques de animais que à noite vinham atacar as ovelhas, tipo urso, leão, lobo. Esses animais atacavam as ovelhas à noite e Davi ficava vigilante. Portanto, Davi tinha um pouco de experiência com as noites e ele foi de fininho, de mansinho, ver onde estava acampado naquela noite o exército de Saul. Eles tinham viajado bastante, estavam cansados e dormiram. Nós sabemos também pelo relato bíblico que Deus fez com que eles tivessem bastante sono. Durante a noite, em princípio está tudo escuro, mas quando a gente acostuma os olhos por 1 hora, 2 horas, à noite a gente enxerga muita coisa. Os olhos se acostumam com a pouca claridade da noite e a gente enxerga alguma coisa. E Davi começou a ver direitinho como era a organização do arraial. Eu estou aqui me referindo ao relatado em 1 Samuel 26. Davi viu como era o arraial, todos que estavam organizados, e lá no centro, protegido por todos, o rei Saul. Mas Davi percebeu que todos estavam dormindo e ele foi de fininho, furtivamente, entre os que dormiam ali no chão. Davi foi de mansinho até perto de onde estava o rei Saul. Aí pegou a bilha de água e a lança, que eram
do rei Saul ao lado dele e levou de fininho. Ele estava acompanhado de um escudeiro, o Davi, apenas 2 pessoas. E dessa forma ele saiu enquanto todos dormiam. Quando ele chegou no alto do monte, ele gritou, acordando as pessoas. Mas ele não gritou em desrespeito ao rei. Ele gritou para o Abner. O Abner, você é o general comandante, por que você não está cuidando do rei? Você devia cuidar do rei. E veio uma pessoa que queria matar o rei e você não estava vigiando. Bom, Davi gritando aquelas coisas fez acordar o próprio rei Saul. Saul reconheceu aquela voz. Ô, Davi, é você, meu filho Davi. Naquela noite, com o sono, por alguma razão, Deus libertou Saul daquele espírito maligno e Saul caiu na sensatez, na condição normal e reconheceu Davi. Mas Davi, você é meu filho, por que eu estou perseguindo você? Bem, chorou, se humilhou, etc, etc. E Davi disse, tá bem, ó rei, eu nunca vou levantar a mão contra o rei. Tá aqui, ó, a sua lança e a bilha de água que estavam à sua cabeceira. Eu peguei para mostrar ao rei que se eu quisesse, eu pegava essa lança e matava o rei. Mas eu não quis, eu não quero. Eu tenho o Senhor em alta conta, é autoridade colocado por Deus. Eu nunca vou levantar a mão contra o Senhor, ó rei. Bem, Saul chorou bastante e disse, ó Davi, eu sei que você é nobre, você vai ser rei, Deus vai abençoar o país com você. Davi disse, tá bem, ó rei, pode contar comigo, ó. Então vem aqui alguém buscar a bilha de água e a lança, porque eu não vou aí não. Ele não falou, eu não vou aí, mas deu a entender. Então vem aqui alguém buscar. E o rei disse, tá bom, eu volto para casa e você siga o seu caminho. Eu sei que Deus vai abençoar você, você vai prevalecer, vai fazer grandes coisas. Bom, eu quero, a partir daí, tirar a nossa conclusão. O que passou pela cabeça de Davi? Confiar no rei? Mas o rei mudava de pensamento de uma hora para outra. Davi sabia que tinha um espírito maligno, um demônio perturbando o rei Saul continuamente. Ele vai confiar numa pessoa assim, volúvel? Eu sei que psicologicamente existem muitas teorias e explicações para a conduta do rei Saul. Ele tinha 2 personalidades e isso e aquilo, deve ter um monte de explicações. O fato é que Davi não confiava nele. E logo a seguir, no capítulo 27, Davi disse consigo mesmo, pode ser que em alguma outra situação o rei venha contra mim de novo e me mate. Então melhor é eu fugir para a terra dos filisteus até a poeira se assentar. Além do mais, Davi agora já não era sozinho. Ele tinha ali 400 homens, ou talvez já 600, e já tinha famílias com ele, mulheres, algum gado. Então não dá para esconder tanta coisa e tanta gente assim. Davi disse, com a situação que eu tenho, essa gente toda comigo, não dá mais para eu ficar fugindo e me escondendo do rei. Se o rei vier contra mim de novo, pode ser que ele me cause um grande prejuízo ou me mate. Então eu vou fugir. Bem, Davi respeitava a autoridade do rei Saul, nunca se levantou contra ele, prometeu que nunca se levantaria, mas não confiava nele. Vamos entender isso. Você deve acatar todos que estão investidos de autoridade no país, em todas as áreas da vida, na igreja, não falar mal dos líderes da igreja. Você não é obrigado a confiar nas pessoas. Você deve ter um líder em quem você confie, porque se não tiver um líder em quem possa confiar, sua vida vai de mal a baixo. E você precisa de alguém em quem confiar. Mas, possivelmente, você pode não confiar nos líderes da igreja, ou por eles agirem errado, ou
terem coisas escondidas nos líderes políticos, as autoridades que são levantadas. Você, como um cristão, não é obrigado a confiar nessas pessoas, mas diante de Deus você deve respeitar a autoridade que está colocada sobre essas pessoas. Portanto, vigie os seus lábios quando for falar contra uma autoridade. Eu vou repetir, você não tem que confiar, não é obrigado a confiar, mas é obrigado a respeitar e tomar cuidado para não falar mal. Uma palavra que você disser contra uma autoridade constituída por Deus pode ser um pecado que vai trazer condenação para você. Então, mire-se no exemplo de Davi. Vamos tomar para nós como algo muito importante. Deus guardou, protegeu Davi e, por fim, o conduziu a ser rei por outros caminhos, porque Deus é Deus. Mas Davi sempre acatou a autoridade do rei Saul, embora não confiava nele.